videoaula de hoje, eu vou fazer um resumão de física sobre trabalho, potência, energia e gravitação universal. Vamos começar falando de trabalho. Trabalho é a quantidade de força que eu aplico para fazer com que determinada coisa se movimente. Então, o exemplo aqui da imagem é um exemplo de trabalho, porque a mulher está empurrando a caixa por meio da corda e a corda está inclinada. Só que a mulher está se deslocando em linha reta, então formou um ângulo entre a corda que ela está puxando e o local onde ela está percorrendo. E a gente usaria isso para descobrir o trabalho que ela está tendo que fazer para empurrar essa caixa. E bom, a fórmula para encontrar o trabalho é que trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo, onde F é força e D a distância, tudo multiplicado. O sistema de unidade do trabalho é Joule. Então, determinada coisa, o trabalho é 55 joules. E a gente tem uma diferença entre trabalho motor e trabalho resistente. Trabalho motor é quando o trabalho que eu exerço tem sinal positivo, e trabalho resistente é quando o trabalho que eu exerço é negativo. E a gente tem algumas ocasiões aí em que o ângulo vai interferir na formulazinha do trabalho. Se eu não tenho ângulo, que é tipo assim, eu estou deslocando para cá e a força que eu estou aplicando é para cá também, não existe um ângulo entre eles. E por não possuir ângulo, o cosseno desse ângulo vai ser igual a zero, não tem um ângulo. Agora, se forma um ângulo de 180 graus, por exemplo, a força está sendo aplicada para esse lado, mas o deslocamento é para esse, está em sentidos opostos, vai formar um ângulo de 180 graus. Então, o cosseno do ângulo vai ser menos 1. Quando o ângulo é de 90 graus, por exemplo, estou aplicando uma força exatamente para cima e deslocando assim, ó, formando um Lzinho, 90 graus, o trabalho todo em si vai ser igual a zero. E a gente tem aqui também uma fórmula para o trabalho da força-peso, que é quando o objeto ou é jogado para cima ou é jogado para baixo, que aí vai ter a atuação do peso, porque ele vai estar meio que subindo e descendo, e não, sei lá, indo para um lado e para o outro. E aí a fórmula vai ser que o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes a altura. Aqui a gente tem mais uma formulazinha, que é a fórmula do trabalho da força elástica, que a fórmula da força elástica é K vezes X ao quadrado. E a fórmula do trabalho da força elástica é que o trabalho da força elástica é igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2. A única coisa que muda é o dividido por 2. E nessa mesma matéria, a gente vai falar de potência, que potência é a quantidade de trabalho que eu exerço em determinado período de tempo. Então, a potência média é eu pegar o meu trabalho, o trabalho que eu tive, e dividir pelo tempo que eu gastei fazendo esse trabalho, que aí eu vou achar a minha potência. E o sistema de unidade da potência é em watts. Watts, eu falo watts. Mas é isso que a gente vê em secador. Por exemplo, secador. Não vou saber falar aqui outros exemplos. Mas é um exemplo do secador, porque o secador tem tantos watts. É isso aí. E agora a gente vai também ter uma formulazinha de potência instantânea, que é tipo assim, a quantidade de trabalho que eu exerço em um período de tempo muito curto, que chega a ser próximo de zero, que vai ser a potência média igual a força vezes a velocidade média vezes o cosseno do ângulo que foi formado. E agora a gente tem o nosso rendimento. O que acontece? Nem toda a potência vai ser utilizada para executar a tarefa. Uma parte dela pode ser dissipada por conta de calor, atrito, diversos outros motivos. E para a gente achar a potência útil que vai ser. Desculpa, para a gente achar a potência total que vai ser utilizada para a gente calcular o rendimento, a gente precisa de outra formulazinha antes. Nem é tão necessária assim. Mas a gente sabe que a potência total de tudo, a toda, é a potência útil, a que a gente realmente utilizou, mais a potência dissipada, que foi o que a gente não conseguiu utilizar. E aí o rendimento vai ser a potência útil dividido pela potência total, para a gente saber o rendimento.
E agora a gente vai para a parte de energia. Energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Tá vendo que tá tudo interligado? E aí a gente tem a energia mecânica, que é a soma de todas as energias de um sistema. E o sistema vai variar dependendo da questão. E bom, a energia mecânica é dividida em duas: na energia cinética e na energia potencial. A energia cinética é a energia que um corpo adquire depois de sair do repouso, ou seja, está parado e vai se movimentar, vai sair do repouso. E aí, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Energias potenciais, a gente tem a elástica e a gravitacional. Elástica quando envolve mola e gravitacional quando se tem altura. Por isso que, por exemplo, na fórmula da energia elástica, vai ser, gente, literalmente a mesma fórmula que o trabalho da força elástica. Só vai mudar que antes é T, é L, e que depois passa a ser E, PEL. E a da energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes a altura. E a gente tem o princípio da conservação da energia mecânica. Conservação é uma coisa que se conserva, não se perde. Esse princípio é quando durante todo o sistema não se perdeu energia. A energia foi a mesma do início ao fim. E aí o que acontece? A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. E a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, que pode envolver elástico ou gravitacional, vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final, porque tipo, o início é igual ao final. Então, a mecânica, que o resumido, gente, é que a mecânica inicial é igual à mecânica final. Porque isso aqui é, tipo assim, tá mais extenso, mas o que vocês têm que saber é a parte da mecânica, que a mecânica inicial é igual à mecânica final. Por que que tem que saber só da energia mecânica? Porque energia mecânica é a soma de todas as energias de um sistema. Então, você não precisa ficar separando energia cinética e energia potencial para fazer isso. É só você calcular a mecânica e uma tem que ser igual à outra. E a gente tem alguns teoremas relacionados à energia, que a gente tem o teorema da energia cinética, que seria a minha energia cinética variar, ela não ser a mesma, ou eu ter mais de um ponto com energia cinética. Aí o que vai ser? O teorema da energia cinética é simplesmente delta energia cinética, porque delta não é um menos o outro. Então, eu vou pegar a energia cinética final e subtrair com a energia cinética inicial. E a gente tem o teorema das forças conservativas. As únicas forças conservativas que a gente tem na energia é a potencial elástica e a potencial gravitacional. Por isso que o teorema da conservação é menos delta energia potencial, que engloba a elástica e a gravitacional. E agora a gente vai para a gravitacional universal, que tem a ver com a gravidade. Mas a gente vai voltar lá na evolução do sistema solar, que a gente começou com o modelo geocêntrico. Aristóteles foi o primeiro a falar que a Terra era o centro do universo, que todo mundo estava girando ao redor da Terra. E aí foi lá, gente, a minha mãe falando que ela passou ali atrás. E também, junto do Aristóteles, a gente teve o astrônomo Cláudio Ptolomeu, que em uma obra que ele teve, tipo um livro escrito chamado Almagesto, ele confirmou meio que essa ideia do geocentrismo proposto por Aristóteles. Mas, imediatamente já começou o modelo heliocêntrico, que é que é o Sol no centro do universo. O Nicolau Copérnico, ele pegou as ideias de Aristarco de Samos, que é de tipo assim, muito tempo atrás, que defendia que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o Sol em torno da Terra. E foi aí que começou a proposta do modelo heliocêntrico. E o modelo heliocêntrico, ele foi aceito porque diversos cientistas que tinham influência também aceitaram esse modelo, como o Galileu de Galilei e o Johannes, não sei como vai falar, mas na minha cabeça é Johannes Kepler. Inclusive, o Kepler vai ser o que a gente vai estudar, porque ele formou 3 leis sobre o universo muito legais. Mas, enfim,
Aí vou falar só Kepler, gente. Aí o Kepler publicou algumas obras que tinham regras matemáticas que descrevia como que os planetas orbitavam ao redor do Sol. E aí, ele publicou essa obra com a ajuda do mentor dele, que, tipo assim, acumulou várias informações que ele tinha acerca do universo, acerca dos planetas e de tudo mais. E com todas essas informações, o Kepler formulou 3 leis. A primeira. Esqueci de deletar esse slide, gente. I'm sorry. A primeira é a lei das órbitas, que fala que, tipo assim, a órbita dos planetas não é circular. Porque se ela fosse circular, ia ter uma hora que todos os planetas iam ser engolidos pelo Sol. Então, ela não é circular, ela é elíptica, ela lembra um ovozinho. E o Sol não está no centro dessa órbita elíptica. Ele está mais de um lado do que do outro, como vocês podem ver aqui na imagem. E a gente tem também a lei das áreas, que ele fala, por exemplo, se a área, vou explicar de acordo com a imagem, que para mim é mais fácil. Vocês estão vendo essa área 1, esse A1 aqui e esse A2? Se essa área 1 for igual à área 2, a distância que se percorre para fazer essa voltazinha de cada área é igual. Então, se A1 é igual a A2, eu vou percorrer AB e CD em um mesmo período de tempo. Agora, sobre a terceira lei do Kepler, a gente não vai afundar, então coloquei só essas duas para vocês. E a gente tem a lei da gravitação universal, que, tipo assim, define a força que a gravidade atua sobre dois corpos, que vai ser força da gravidade igual a gravidade, acho que é gravidade, é alguma coisa, gente, eu vou até olhar aqui para vocês. Vou abrir aqui o meu SAS para poder explicar para vocês o que é esse G, que eu não analisei. Mas eu sei que o M é uma massa, é a massa de um corpo, M é a massa de outro corpo, R é o raio, então vai ser G vezes M maior, Mzão, vamos falar assim, Gzão vezes Mzão vezes Mzinho, dividido por R ao quadrado. Gente, estou abrindo meu livro aqui ao vivo para falar para vocês o que esse Gzão significa, para eu não passar informações erradas aqui na videoaula para vocês. Estou abrindo aqui, né, o SAS, o livro digital, para a gente poder ver isso aí. Mas eu não acho que é da gravidade, por quê? Porque na de baixo a gravidade é o Gzinho. Por isso que na hora que eu ia falar gravidade, eu fiquei meio assim para falar para vocês. Porque aí vai lá e eu falo coisa errada. Aí não pode, né, gente? Deixa eu ver aqui. Gente, é tanta coisa nesse capítulo 14. Ah, tá, gente. Esse Gzão é a constante de gravitação universal. E vocês podem ficar tranquilos que esse valor eles vão dar, porque inclusive esse valor é em notação científica. É 6,66 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes metros por segundo, dividido por quilos elevado ao quadrado. Bem difícil, mas enfim. A fórmula da gravitação universal é que a força da gravidade é a constante gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa de outro corpo dividido pelo raio ao quadrado. E a gente tem o campo gravitacional. É simplesmente para a gente calcular a gravidade. Ah, eu quero saber a gravidade de Saturno. Você tem que saber a constante gravitacional, a massa de Saturno e o raio do Saturno. Mas enfim, é isso mesmo, gente. A gravidade é essa constante de gravitação vezes a massa, né, do que você quer saber a gravidade, dividido pelo raio ao quadrado. A única diferença do campo gravitacional para a lei da gravitação universal é que na lei da gravitação universal a gente vai ter duas massas e no campo gravitacional só uma. A gente tem outras coisas também que é velocidade orbital, que é a velocidade que determinado corpo tem para poder para percorrer uma órbita. Por exemplo, a velocidade orbital da Terra, o que seria? Da Terra ao redor do Sol. A velocidade que a Terra faz a sua órbita ao redor do Sol. Período orbital é o tempo que leva para percorrer essa órbita. Por exemplo,
Para a Terra dar uma volta completa no Sol, é 365 dias. É tipo isso. E velocidade de escape, gente, é a velocidade que você precisa adquirir para você superar a gravidade. Velocidade de escape, gente, é muito importante para foguete. Porque o foguete ele precisa quebrar tudo, quebrar a gravidade para o foguete não cair de volta, né? Mas a velocidade orbital é a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio, só que dessa vez não é ao quadrado, e simplesmente o raio disso tudo. E a gente tem o período orbital, que é 2π, já tá enfiando até π no meio, gente. 2π vezes o raio. É raio? Gente, raiz. Da onde que eu tirei raio? A de cima é constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio, raiz. E período orbital é 2π vezes a raiz do raio ao cubo, dividido pela constante de gravitação vezes a massa. E velocidade de escape é raiz de 2 vezes a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo r. São fórmulas muito parecidas, mas que dá para confundir. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.